Antes de começar o recap, eu tenho um aviso. Não veja isso quando estiver com fome ou vai ficar com um buraco no estômago ainda maior. Pronto, avisados, prossigamos por conta e risco para a segunda parte da Guerra de Comida. Aqui o duelo Masterchef entra nos animes no estilo Shokugeki no Soma Parte 2, iniciando 2 semanas depois da etapa de grupos das eleições de outono, já com um desafio de altíssimo nível. A nova geração da renomada família Nakiri contra um cozinheiro da periferia. Estamos falando da batalha entre Alice e Soma, com tema de bentos, um análogo à nossa marmitinha aqui no Brasil. A forma clássica de nomear aquelas comidas que assalariados japoneses e estudantes trazem de casa para almoçar em seus escritórios e colégios. E o duelo se inicia com a especialidade de Alice em ação. A mina é uma especialista em culinária molecular. Sério, os equipamentos de última geração fazem uma pia comum para ser um laboratório de microbiologia. Uma garota meticulosa no seu preparo baseado no estado da arte da cozinha. E para seu desafio, ela apresenta um Temari Sushi Bento, uma marmita que parece mais uma caixinha de joias com cada peça complementando o sabor de sua vizinha. Um prato de se comer com os olhos, digo eu. Uma proposta bem diferente do seu concorrente, que inicia sua apresentação com uma marmita e uma caixa de aço inox. Seu prato, intitulado Nori Bento, funciona em 3 estágios. O primeiro andar de acompanhamentos fritos, o segundo andar de arroz cozido com nori e uma sopinha para acompanhar. Ou seja, uma marmita completa, o que leva os juízes a um grande passeio pelos campos, como se fossem dançarinos de balé. Em outros momentos, os levam para sua infância e até uma aventura marítima e uma explosão de sabor à base de alga. Sim, Soma também brincou com gastronomia molecular, inspirado em um doce de criança, usando alginato de sódio como emulsificante para sedimentar o molho de nori em bolinhas, dando aquela textura de comida explodindo na boca, parecido com aquele pirulito de piloco. Ambos os pratos mostravam o nível de excelência dos cozinheiros, mas o segundo foi o vencedor por se adequar melhor ao tema. O bentô é uma comida focada na portabilidade, custo-benefício e conservação da temperatura e qualidade, alguns quesitos que o prato de Alice não atendia completamente. Além disso, após a garota provar o prato da concorrência, prontamente admite sua derrota visto a sua superioridade como marmita. Essa temporada começou pegando fogo mesmo, e as batalhas não param por aí, pois a próxima será entre Megumi e Ryo. Esse cara se transforma em um cachorro raivoso quando o assunto é cozinha. Além disso, vemos um breve flashback também, que apesar dele ser auxiliar de Alice, ela mesma nunca conseguiu vencê-lo em um duelo. A barreira que Megumi enfrentará é gigante, e o cerne dos pratos nesse mata-mata é lamen. E Ryo é o primeiro a entregar o prato com um macarrão passeando por um caldo de cascas de lagostas e camarões triturados à mão, hein? O soup de poisson lamen. É como se esse chefe viesse para cima dos jurados no estilo delinquente japonês. Já a aproximação de Megumi é um tanto diferente, é um estilo de cozinha mais suave e delicado, identificando os pontos fortes dos ingredientes e levando os juízes a um relaxamento. O seu Kozuyu Chicken Soy Sauce Ramen, que extrai o umami do Kozuyu, que é parecido com vieiras desidratadas. O molho também recebe diversos legumes secos fervidos e cogumelos. Para completar, ela ainda faz um molho extra chamado de paitan, carregando o sabor de frango produzido ao cozer sua carcaça em outros temperos. A garota pode parecer fraca, mas também pode ser uma delinquente barra pesada na cozinha. Os dois pratos se chocam usando seus golpes especiais estilo Zawordo, uma troca de socos que para um tempo até que Ryo é declarado vencedor, fechando o primeiro dia da competição. Em seguida somos introduzidos a um novo personagem da obra, um motoqueiro cheio dos dreads chamado Subaru Mimasaka. Além de vermos o próximo duelo protagonizado por Akira e Hisako, sobre o tema hambúrguer. Cara, eu adoro um blend de acém, peito e 15% de gordura. Mais uma vez salivando aqui. Só que a aproximação de Hisako é bem diferente da expectativa de um otaku. Ela usa carne de tartaruga de casco mole aqui, degolada na hora. Cruzes. A ruivinha de Chanel é fria e a plateia fica um tanto assustada com isso. Menos a personagem Nao Sadatsuka, que estranhamente sente tesão por isso. Bizarro, mano. Vemos que sua receita é bem vistosa, com as 4 características clássicas que um excelente hambúrguer tem: pão, proteína, molho e um componente ácido para equilibrar a gordura. Mesmo muito bom, ele não tem a mesma força de impacto que o seu concorrente. Quando Akira mostra seu sanduba de kebab, a casa cai com o cheiro, transformando os juízes em cães treinados. Ele criou um blend de carne bovina e de cordeiro, harmonizado com a acidez de um achar, um tipo de picles do sul da Ásia, preparado com uma salmoura de cebola, em óleo de mostarda, manga verde ressecada, suco de limão siciliano, alho, páprica, chile, curcuma, cravo, pimenta do reino e até mel, fechando com uma pitada de doçor.
É indiscutível sua maestria na combinação de especiarias, destruindo completamente seu oponente. Fechando a terceira partida, com o próximo sendo entre o loirinho Takumi e o punk Subaru, que imediatamente puxa a briga, insultando o irmão do seu oponente. Uma estratégia para forçar um Shokugeki concomitante ao seu duelo da competição, colocando como prêmio sua faca de cozinhar. Claro que o loirinho italiano, cabeça estourada, aceita, né? Com tema centrado em sobremesas. O Shokugeki então começa com ambos os lados optando por fazerem um semifredo, uma sobremesa que tem uma textura de um mousse congelado, mas não é sorvete, viu? Nesse ponto do duelo, é revelado como Subaru opera na fabricação de seus pratos. Ele investiga seu rival a ponto de deduzir qual será o prato que ele fará na competição. Em seguida, faz pontuais melhorias na receita e vence o oponente. O clássico espião aprimorador, algo que causa um certo transtorno a Takumi, pois sente estar sendo copiado até nos seus últimos movimentos. Nesse ponto, ele relembra o seu árduo treinamento de chefe, criando uma nova vertente na sua sobremesa nos últimos minutos. Mas o primeiro a apresentar a obra é Subaru, com seu semifredo de 3 camadas melhorado. Uma sobremesa que passeia pelos sabores azedos do limão com textura de amêndoas, sem qualquer amargor persistente. Já Takumi apresenta o semifredo de limão parecido com seu concorrente, mas com a 4ª camada feita com coalhada, dando o nome de Lemon Curd Italiano Semifredo. Uma variação improvisada, incluindo uma coalhada carregando a acidez de um azeite de oliva que leva o nome da família Aldini, juntamente com sabor de limão siciliano fresco. Porém, até essa melhoria improvisada estava prevista pelo seu oponente, que se adiantou com seu prato superior, vencendo o Shokugeki e reivindicando a faca mesaluna do loirinho. Na real, esse punk de cabelo trançado não somente roubou a faca da família Aldini, mas também a chance de Takumi desafiar Soma na próxima rodada. Tanto que Subaru posteriormente aparece na Estrela Polar para desafiá-lo ao Shokugeki nas semifinais, apostando a mesaluna contra a faca que Soma sempre carrega consigo. Mas sabemos que o Proto é muito ambicioso, resolvendo aumentar o nível colocando seu pescoço em risco, em troca de todas as ferramentas que Subaru ganhou em seus últimos duelos. E ainda revela na cara dura que fará um ensopado de carne para a partida, só para facilitar a vida desse mímico punk. No dia seguinte, Soma conhece Mitsuru Sotsuda, um aluno da divisão do ensino fundamental da Totsuki e membro do clube de jornalismo. Ele veio com um pedido para escrever sobre o Proto enquanto ele trabalha em sua receita da semifinal. E vendo que não tinha alguém neutro para provar suas receitas, Soma decide atender o pedido em troca dele provar seus pratos. Infelizmente, o menino não tinha experiência para a tarefa, logo decidem buscar a deusa de todos os sabores, Erina Sama, que concede o pedido dando o parecer que o prato feito não era digno de ser servido nas eleições de outono. Sim, ela tem uma língua bem afiada na hora de criticar também. Mesmo assim, Soma, que é o ultimate mal perdedor, reflete nas palavras recebidas, recebendo um bônus de inspiração ao ganhar um pouco de carne de Ikumi. Ele entende que seu prato deve conquistar os juízes já na primeira mordida, decidindo fazer sua versão de ensopado que leva até rabo de boi. Ingrediente comum ao redor do mundo que por acaso os brasileiros do Centro-Oeste e Nordeste conhecem e apreciam bastante. Então o dia do embate chega e vemos que Subaru previu todas as ações de Soma, trazendo consigo um rabo de boi para sua própria versão aprimorada. E a surpresa não para por aí, pois é revelado que ele obteve várias informações sobre o seu alvo ao hackear o PC de Mitsuru. A cara desse punk dá muito medo, mano. Mas ele será vitorioso? Em sua versão, ele usará bacon defumado em seu ensopado de carne, pois tudo na vida melhora com bom bacon, até Snickers. Mas o plano de ataque de Soma parece ser diferente do que esperávamos. De fato, ele fará um ensopado, mas sabendo que ele seria copiado de qualquer forma, decide seguir com algo não ortodoxo. Trazer uma penca de carnes diferentes e cozinhar o que der na telha, ou seja, improvisação pura. Mesmo assim, seu oponente previu tudo isso e permanece confiante na decisão com um toque de bacon defumado. Claro que o prato do punk impressiona todos, como se fosse uma luta livre entre um boi e um porco. Já o prato de Soma começa com um impacto estilo montanha-russa, onde o pré-requisito de entrada é que você fique peladão. Mas não para por aí. Conforme os juízes consomem, percebem a complexidade dos vegetais, uma verdadeira obra com inúmeras atrações, um verdadeiro parque de diversões. E já fica a dica nessa obra, quanto mais pelado o cliente fica, melhor é a comida. Logo o Prota sai vencedor. Eu tô adorando fazer esse recap porque tem muita coisa sem sentido aqui. Pois bem, fim do Shokugeki, e Soma decide devolver todas as ferramentas conquistadas aos donos originais, apesar de Takumi recusar a oferta, declarando que conseguirá a mesaluna de volta através de um duelo com ele. O evento não para, pois agora teremos uma luta de cachorro grande, Ryo vs Akira, cujo tema será culinária ocidental.
Um senhor tema abrangente, capaz de infinitas combinações. Legal é ver o treino olfativo de Akira para o duelo. Ele é vendado e preso em uma cadeira por uma corda em seus punhos. Eu não sei que tipo de educação baseada em recompensa que ele está recebendo de sua tutora. O momento do duelo chega e o mestre das especiarias demonstra o resultado do seu treinamento através do prato Carnard Apicus, uma das receitas favoritas do chefe romano Marcus Gavius Apicus, tendo como ingrediente principal o peito de pato. Realmente, uma proteína muito suculenta que é amaciada e caramelizada com mel em sua execução, além de levar a assinatura desse gênio com muitas especiarias. Um prato servido com arranjo minimalista que transforma os juízes em arpias ao provarem. Um movimento de mestre nesse duelo de monstros. Mas Ryo também tem sua carta armadilha escondida na bandana, a receita de enguia martelote. Um prato vindo da culinária francesa com uma combinação eletrizante de textura da enguia com a redução de vinho tinto, recheada de ameixas japonesas. Depois desse serviço fica complexo definir o vencedor, algo que por sinal não acontece com o duelo saindo no empate. O autor só fez isso porque queria fazer uma batalha de 3 vias entre esses dois e o protagonista. Então vamos à final do torneio, com o tema sendo o ingrediente sauri do Pacífico, um peixe nativo do leste asiático, conhecido também como cavala pique. Por sinal, um pescado que o prota desconhece completamente, ou seja, está na hora de fazer uma pesquisa de campo nos próximos 10 dias. O grande motivo desse ingrediente ter sido escolhido é por ser típico da estação, ou seja, seu sabor e frescor estão no ápice em relação a outros meses do ano. Logo, Soma e sua escudeira Megumi vão ao mercado de peixes, onde encontram Ryo e Alice em sua própria análise de mercado. A ideia é analisar as bancas de peixes e encontrar o melhor ingrediente para a competição. Eles até fazem uma breve competição de escolher sauri, mas como o prota nem sabe avaliar o frescor desse peixe, perde feio para a escolha do seu oponente. Isso revela uma fraqueza crítica para o torneio, então Soma passa os dias frequentando o mercado, aprendendo sobre vários fatores para escolher o melhor sauri, pois só assim para combater o talento inato de Akira, que usa seu olfato de Deus para escolher os melhores peixes, e Ryo, que parece um cachorro do mato com instinto ultra aguçado. Mesmo assim, 10 dias é muito pouco para superá-los nesse quesito, então ele opta pela aproximação inversa do frescor, a desnaturação ou envelhecimento. Sabe aquilo que os brasileiros fazem com carne seca? Então, ele fará com sauri. Para tal, ele pede ajuda para seus colegas que são conhecedores do assunto, Shun, Ryoko e Ikumi. Ele testa diversas técnicas de secagem e defumação, dando voltas e voltas sem chegar a um resultado satisfatório, conseguindo finalmente chegar a uma solução ideal após um breve papo com Fumio, que não nos é revelado no momento. E quando o dia da competição chega, todos os participantes revelam seus ingredientes, com Akira e Ryo optando pelo ortodoxo frescor da temporada de pesca. Já Soma revela um peixe com aparência meio mórbida e descolorida, como se tivesse censurado o peixe. A competição começa e rapidamente Ryo finaliza sua receita, um Autumn Pacific Sauri Cartoccio. Aos curiosos, o cartoccio é uma técnica italiana de cozimento invólucro. No termo genérico aqui no Brasil, os restaurantes chamam de peixe no papelote. E na variação de sauri desse maluco de bandana, a preparação levou manteiga temperada com ervas finas, alho e pimenta do reino, além do cozimento simultâneo de mariscos, amêijoas, camarões, cogumelos, tomate cereja e fatias de limão, todos banhados em um excelente azeite de oliva. Realmente um prato que grita refrescância para todos os lados, uma aproximação até delicada para esse cão raivoso. Em seguida, é a vez de Akira apresentar sua receita, um carpaccio de sauri do Pacífico maçaricado. Realmente, um prato cuja finalização é muito complexa. Um erro no tempo de exposição da chama e você queima por completo o fino corte de peixe. Ao mesmo tempo, esse é o prato crucial para mostrar a especialidade desse gênio, usando o fogo para despertar o aroma de sua arma secreta, o caishi com pimenta da Jamaica, envolvendo completamente os juízes de forma que até a avaliadora Leonora Nakiri, mãe de Alice, não conseguia mais conter seu êxtase. E para os que não conhecem, kaeshi é um molho à base de shoyu, mirim, sake, açúcar e dashi. Parece simples, mas uma combinação muito aromática junto da pimenta da Jamaica. Por fim, é a vez de Soma responder à altura com seu prato Odia Style Pacific Sauri Takikomi Gohan. Não tem uma tradução direta, mas entendo que é uma espécie de risoto de 2 estágios. Um estágio seco e sua segunda forma de mingau. Sim, isso não é um shonen de artes marciais, mas continua sendo um shonen com pratos lutando entre si. O destaque dessa receita vai para o sabor concentrado do peixe após sua secagem, harmonizando com leite de soja, queijo, parmesão, cogumelos e ameixas secas. O primeiro estágio não parece causar tanto impacto, mas quando o mingau de leite de soja é adicionado, aí é outra história. A cremosidade valoriza os sabores existentes, capaz de destruir as roupas do diretor Senzaemon, fechando a etapa de degustação das finais. Enquanto isso, a cena muda de ângulo para Satoshi Sheizan, onde ficamos sabendo que foi o 4 olhos mal encarado que incitou Subaru a chamar Soma para o Shokugeki, como uma forma de vingança da sua intromissão no episódio da franquia de Karagi. E ao que parece, ainda veremos muitas outras tramóias desse cara.
Em seguida, também temos um breve flashback de Akira, lembrando sua época de favelado antes de ser ajudado por sua tutora Jun. E com o fim dessa lembrança, vamos direto ao resultado da final dos Três Cozinheiros, vencida pelo gênio das especiarias Akira, eleito o melhor cozinheiro do outono entre os calouros. Essa batalha foi essencial para concretizar uma rivalidade saudável entre os três jovens. Depois disso, Soma ligou para seu pai para contar o resultado da batalha, só para ser provocado, algo comum na dinâmica desses dois. Ao mesmo tempo, o prota ainda agradece pela orientação de seu pai em sua transferência para Totsuki, pois sua visão do mundo culinário e habilidades receberam uma expansão absurda, declarando também que agora está à procura de desenvolver sua própria forma de cozinhar. Enfim, alguns dias se passam e vemos Ryo, Soma e Akira sentados em uma sala enquanto Jun explica o próximo desafio dos calouros da academia, o programa Estagiari. Sim, eles terão que fazer um estágio em alguns restaurantes selecionados pela escola. E esse teste também exige que os estudantes consigam atender todos os clientes dos restaurantes e promover melhorias no estabelecimento em apenas uma semana de trabalho. E o prota, juntamente com Hisako, são enviados para o restaurante Mitamura. Pense em um local movimentado, gente. Por estarem próximos a uma estação de trem, o lugar lida diariamente com uma enxurrada de pedidos. Mesmo assim, Soma assume o controle, pois está acostumado a atender essa chuva de pedidos, mas não sobra qualquer tempo para realizar melhorias. Logo, Hisako assume essa tarefa, visto sua experiência como assistente gerina, implementando vários processos de boa gestão no restaurante, facilitando os atendimentos. Por fim dessa primeira semana, o prota resolve dar um conselho a ela, alertando Hisako para parar de sentir vergonha da sua derrota do campeonato, dizendo que ela deveria ficar do lado da loirinha ao invés de segui-la como sua sombra. Algo que a garota escuta de coração aberto. Parabéns pra ela, viu? Enquanto isso, Erina e Megumi são enviados para um restaurante francês, onde Erina instantaneamente assume o comando da cozinha e Megumi encontra seu caminho para fazer melhorias. E agora a segunda etapa do programa se inicia, com Soma visitando a filial japonesa do restaurante do chefe Shinomiya, o mágico dos legumes. Diga-se de passagem, esse cara é faca na caveira no trabalho, viu? Soma sofre em primeira mão a intensidade do trabalho na cozinha e luta para acompanhar o resto da equipe. Literalmente, ele se sentiu uma tartaruga perto desses profissionais. Logo, ele passa suas noites decorando as receitas do cardápio, chegando mais cedo para realizar o pré-preparo dos ingredientes. Dessa forma, a equipe fica mais tranquila para a tutoria do estagiário. E com os dias se passando, temos a abertura do estabelecimento, onde cada chefe deve criar um prato da especialidade do restaurante, com Soma pedindo para participar do evento mesmo sendo apenas estagiário. Logo, eles realizam uma competição interna com a participação de diversos ex-alunos da Totsuki que já vimos na temporada passada, assim como a própria mãe de Shinomiya. O prota então usa tudo que aprendeu durante a competição de outono para montar uma versão francesa do donburi de arroz com ovo, usando uma codorna recheada com risoto. Um prato que dá água na boca de ver, apesar do mago de legumes decidir que o prato não é bom o suficiente para o cardápio. Sendo assim, Shinomiya resolve ajudar o estagiário a refinar a receita para que possa se tornar um dos pratos da casa, fechando o programa Estagiário com Soma retornando à Estrela Polar, afiado para enfrentar qualquer um que o desafie para o Shokugeki. Fechando mais uma parte desse anime no Farinha Panko. E lembrando a todos, se curtiram o trabalho, não deixem de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, viu? Dito isso, me despeço a vocês e um forte abraço!